Fala, guerreiros! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no Café com Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Esse programa que a gente começou desde o D1 da nossa querida vida nova, esse nosso novo normal. Não é? Novo normal, mindset. A gente viu mudar o mindset, não é isso? A gente tinha combinado não falar mais essas palavras, cara. Então tá bom, vamos lá de novo. Estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, trazendo boas práticas, aquilo que te melhora para ajudar o nosso mercado de segurança como um todo e sempre com convidados fantásticos. Na manhã de hoje estou eu, no nosso programa de número 474, Silvano Barbosa. Ao meu lado está Adalberto Benhaja. Vamos animar! E virtualmente conosco nos estúdios está Christian Visval. Muito bom. O nosso amigo Kleber Reis está em Israel, né? É uma viagem gastronômica ou tecnológica? Então, é uma viagem para buscar tecnologia na gastronomia. Muito bom. Ele volta com excesso de peso ou não? É que ele já foi com, né? Então tá certo. Também está conosco nossa sempre presente Eusébio Matoso. A Eusébio é o que mesmo, Cris? É o Funko do Ada. É um Funko do Ada, é a miniatura, a mini crack da Adalberto, é isso? Boa. Muito bom. E participando com hoje está nosso querido Fred Flores. Fred, que é do Real Empreendedor no Instagram, né? E também fundador da Scale Up. Muito bem-vindo, Fred. Maravilhoso, cara. Obrigado pelo convite, estar aqui falando com você, Silvano, Raja e o nosso amigo Cris. Genial ele tá naquele negócio. Eu acho que ele deveria estar naquela cadeira, mas tudo bem, tô reto aqui falando com ele e falando pra galera aqui, compartilhando um pouquinho da história de empreendedorismo, inovação, coisas que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro, pra mudar um pouquinho a forma como a gente faz o negócio. Cara, obrigado pelo convite de novo. Bora falar e bora conversar aqui. E para tudo que temos mais um nome pra o Ada agora. Ele virou Raja hoje. Raja. Exatamente. Mas não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que ele é o Raja. Já teve Raja antes. Porque cada episódio aqui me chama do nome. Maravilhoso, isso aí. Não, mas assim, como é um assunto mais particular do Thiago, né? A gente vai ter bastante coisa pra falar. O Thiago, o Fred. Thiago já me chamaram. Thiago é bom. Foi o outro nome que eu pensei. Muito bom, muito bom. E você que tá nos acompanhando aqui, né? A gente não pode esquecer, né, Adalberto? Que ele também pode acompanhar a gente só ouvindo. Pode, lá no Spotify, galera. Ou seja, você vai lá pelo browser do seu computador, pelo aplicativo do seu celular, você vai no Spotify, procura Café com Segurança, lá tem todos os episódios do Café com Segurança. Hoje a gente chega ao nosso 450º, 74º episódio. 474 episódios do Café com Segurança estão todos lá no Spotify para você poder ouvir e se esbaldar com o conteúdo fantástico que todos esses convidados que passaram por aqui deixaram para você, com a vantagem de não precisar ficar olhando para essa carinha prejudicada do Christian Visval. Você lá no Spotify consegue consumir todo esse conteúdo. E você sabe que quanto mais avança a tecnologia, mais respeitado vai ser o ser humano que continua humano. Boa, vai. Ou foi ruim? Profundo. Então. Eu quase me afoguei. Eu diria que foi inesperado. Foi inesperado. Eu diria que foi inesperado. Sempre eu vou falar uma frase de palhaçada, aí quando eu solto uma que é profunda, que faz sentido, vocês ficam decepcionados. Ok, muito bom. Não tenho palavras pra isso agora. Tem o lado filosófico aí. Agora temos o adasófico. É o lado adasófico, muito bom. Fred, antes de a gente começar a entrar no papo direto, conta um pouquinho pra gente da tua história. Maravilha, cara. Primeiro, legal essa palavra que eu nem consigo repetir. 400º, 70º, cara, incrível essa palavra. O que mostra... Ele treina. O que mostra o tamanho do programa aqui, da dimensão do que a gente tá fazendo, né? Cara, sou empreendedor desde sempre, tá? Desde muito cedo. Comecei empreendendo na internet, sendo vendedor de coisa usada no Mercado Livre, as minhas coisas usadas no Mercado Livre, ainda adolescente, com 14 para 15 anos de idade. E depois eu comecei a vender cursos para DJ no Mercado Livre, assim, fazendo um long story short aqui, eu trabalhei numa balada e eu admirava o fato de que o DJ ganhava 3 vezes mais que eu, que era garçom, e ficava só dando um play uma noite inteira, ganhando muito mais dinheiro que eu. Falei, cara, eu quero ser DJ quando eu crescer, né? Com 17 anos e 1,90 m de altura já, quando eu crescer, eu quero ser DJ. O que acontece? Eu penso sempre a mesma coisa, cara, mas mesmo? Não consigo crescer. Nunca chegou, né? Exato. Eu cresci ainda muito rápido, eu pensei, cara, eu vou ser DJ. O cara ganhava R$100, eu ganhava 30. Falei, vou estudar pra ser DJ. No Brasil não tinha nenhum curso pra DJ, só que no eBay tinha, né, nos Estados Unidos. Comprei um curso de DJ, trouxe pra cá, comprei assim, tipo, online, baixei os downloads, porque na época não tinha stream, né? Então baixei, traduzi esse curso. Fred, Fala. A dúvida era, a tradução era
just play a button, just play a button. Não. E aí você traduziu, é só apertar o botão. Esse era o DJ que eu admirava. O curso mesmo era sério, né? Então era um curso mostrando como é que era, pra trocar música e tal. Beleza, o que eu fiz? Traduzi esse curso e aprendi a ser DJ. Mas aonde que eu vou ser DJ, né? Aí eu falei, tá, o mercado realmente não é muito promissor. Tem 2 baladas na cidade, as 2 já tem DJs contratados, quer dizer, minha carreira acabou já. Eu falei, vou vender esse curso pelo preço que eu paguei. O que acontece foi, eu vendi esse curso traduzido no Mercado Livre, na primeira noite eu vendi 3. E aí eu percebi, epa, tem um negócio aqui Tem que eu potencial não, aí. exatamente. E eu comecei a vender esse curso para DJ, comecei a aumentar esse curso colocando mais informações, mais músicas, mais sets prontos, ou seja, eu me tornei aquela pessoa que eu queria ser, né? Ou seja, eu permiti com que outros DJs no Brasil inteiro pudessem ter o set pronto. Então eu criei set de sertaneja, set de eletrônica, set de funk e as pessoas compravam o set inteiro. Enfim, posso dizer que eu fui talvez um dos primeiros infoprodutores, né, vendendo curso do Brasil, numa época que vender curso, você tinha que vender pelo CD. Você tinha que gravar as aulas, gravar os produtos, gravar os materiais e enviar pelo CD. E foi o que eu fiz. Cresci no Mercado Livre, só que o mercado de DJ, de curso para DJ, ele é um mercado muito restrito. Ele é ainda hoje, mas naquela época era muito mais. E eu pensei, como é que eu consigo fazer, como é que eu vejo o futuro disso aqui? Eu preciso vender um produto diferente. E aí eu vi que no Mercado Livre, nos Estados Unidos e na China, tava bombando os MP3 player, aqueles com a tampinha. Você lembra disso? Com a tampinha. O Silvano já era bem adulto nessa época. E ele já deve ter um ainda. Tem. Exatamente, Cara, deve usar ainda. Agora, falando sério, eu tava mexendo, arrumando a minha bagunça em casa e tem um lá, cara. Aí, cara. Tem mesmo. Eu acho que todo o Brasil teve um daqueles e o próximo produto vocês também devem ter tido, eu já vou chegar lá, foi o MP3 Player com a tampinha. Eu começava a vender ele da China direto para casa do cliente no Brasil, modelo de dropshipping, né? Se você hoje é popular, mas na época era uma inovação animal fazer isso. E eu comecei a vender e ganhar muito dinheiro com dropshipping ainda com 18 para 19 anos. Que exigiam um bom sangue frio, né? Por que sangue frio? Porque... Torcer pra chegar? Entendeu? Porque hoje o pessoal compra em AliExpress e tudo mais com segurança, fica em paz, sabe que não, vai cara, chegar, pelo contrário. Na Como você se época... protegia disso, Não, né? Que na época ninguém fazia isso. Então uma encomenda chegava da China e era liberada pelos Correios e pela Receita Federal na agência em Não 10 chamava dias. atenção. Em 10 dias você tava com o produto na casa. Hoje... todo mundo compra da China, então abarrota o centro de distribuição do correio, então a Receita Federal faz é terrível hoje, você comprar hoje na China, você recebe, mas demora 60 dias, naquela época era 10 dias, era literalmente 10 dias e o MP3 estava na casa do cliente. Era a vantagem da Era inovação. quase a naquele mesma momento. velocidade do PAC, né? A encomenda normal do correio na época. Então eu me beneficiei disso na época Legal, que estava hein? começando. E a gente começou a vender MP3. E aí sim a gente vendia muito, né? Eu e meu sócio, ele aqui em São Paulo, eu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Do nosso quarto mesmo, a gente operava a empresa e a gente faturava assim 300, 400 mil com MP3. Lucrando metade disso, lucro líquido era metade disso. Com 18, 19 anos, cara, numa época Animal. onde, né, a internet era mato realmente, então sim, isso era... Meu filho, não sai do quarto, sai do quarto. Ah, filho. minha Calma, mãe- tá fazendo 200 mil por mês, mano. A minha mãe um dia chegou assim, me colocou senta aqui, meu filho, no sofá, assim, falou assim: eu sei que o que você tá fazendo é errado. Precisa fazer isso? Tem um futuro Sensacional. brilhante pela frente. Precisa fazer isso, porque assim, sabe por que isso? Ela não estava errada na época que você vendia funk. Na época eu vendia funk e o próximo produto também, ela também estava certa, eu já vou chegar lá. O ponto é que a minha mãe era funcionária da Caixa e a minha conta era na Caixa, então ela via a minha movimentação bancária. Então ela entendia aquele monte de dinheiro entrando todos os dias, ela pensava assim, eu vendi o MP3 por 199, 159, ela pensava assim, tá, é um pacote de droga, só pode ser. Aí você tá vendendo droga pela internet, porque eu não vejo o produto. Aqui Ela tem que não lembrar viu o que produto. Santa Maria não é uma região metropolitana. Não né? é, no interior do São estado. 4 horas de Porto Alegre, mais ou Exatamente, menos. 3 para 4 horas, exatamente. Então, assim, a minha mãe, ela achava que realmente estava fazendo coisa errada e certamente com razão. Abandonando a faculdade, o colégio, o estudo tradicional, para se aventurar numa internet que não era uma certeza para ninguém, realmente é curioso. Com o MP3 eu passei para a maior
tranqueira que eu consegui trazer para esse Brasil, que foi o celular Xing Ling. O primeiro celular Xing Ling anunciado no Mercado Livre fui eu que anunciei. Dual chip, eu pensei, cara, isso aqui vai estourar. Na época que ter duas operadoras era legal, né? Porque você fazia ligação de uma para outra. Tem um plano mais barato. Exato. Né? Hoje em dia todas é de custo, graça para tudo, mas na época não. Então ter um celular dual chip, 3 chip, 4 chip, era loucura na época. Foi o primeiro anúncio do Mercado Livre e, cara, estourou de vender. Estourou. Era pior que funk, Cris. Era pior que funk. Aquela peste entrou no Brasil, era muito ruim o produto mesmo, mas era um produto muito barato, né? Enquanto você tinha... era um produto que ele pegava a TV, tudo. ele pegava tudo. Nossa, ele era horrível mesmo, assim, por natureza ele era horrível mesmo. Só que vendia muito porque ele era muito barato, né? Foi aí que eu percebi o poder da internet, acho que foi aí que eu pude perceber que é isso que eu quero fazer da minha vida, acho que a internet realmente... É uma explosão e a gente tá só engatinhando, né? Comparando ainda com outros países na época. E foi isso. Eu me formei na faculdade, mas já sabendo que não era aquilo que eu ia fazer para mim. E aí, depois disso, eu pensei assim, tá... Esses celulares, esses MP3, eles acabaram chegando no Brasil, chegando no Paraguai, né? Chegando na 25 de março. E a margem do dropshipping caiu muito. Foi nesse momento que eu pensei assim, tá, isso aqui não é mais um modelo de negócio para sustentar, eu preciso mudar. E a gente criou naquela época uma startup, sem saber o que era uma startup, que era uma empresa que conectava vários lojistas, o lojista do mundo físico, ao Mercado Livre. Por quê? A gente sabia fazer, a gente sabia vender no Mercado Livre, sabia o que precisava fazer para vender no Mercado Livre. Só que o mundo ainda era muito velha economia, era muito físico, loja, as empresas não acreditavam no marketplace na internet ainda. Isso era 2010, 2011, não acreditavam. Então a gente pensou, e se a gente montar uma empresa que pega uma loja física, uma distribuidora qualquer, de qualquer produto, e coloca ela na internet e cobra uma comissão pelas vendas? É mais ou menos hoje, se você olhar, o que é o List, que é um unicórnio, o que a Ulisses faz. Só que a gente começou isso 4 anos antes da Ulisses, assim, acho que o timing foi até meio errado, meio antecipado na época, a gente não tinha acesso a capital, etc. O que aconteceu? A gente começou a crescer muito rápido com isso. Uma startup que conectava lojistas ao Mercado Livre e a gente transformou isso num software. Como é que você fazia o benchmark disso? Você analisava o mercado exterior, viu o que o pessoal estava fazendo? Sempre. Você tinha fonte de informação? Porque hoje está muito fácil buscar informação, né? Você tem instituições como a própria Bossa Nova, que traz boas práticas, você traz tem um monte de gente vendendo curso online e tal, mas naquela época... Não tinha. Como é que era o buscar a informação? Porque, assim, uma coisa que eu percebo aprendendo com o Adalberto, com vocês, que trazem sempre essas informações, é que a diferença entre o que dá certo e o que fala assim, pô, eu fui o primeiro a fazer. Não deu certo, tá? Mas eu fui o primeiro a fazer tal coisa. Buscar informação, ter um benchmark legal, se capacitar para fazer o negócio, né? A melhoria continua nesse tipo de negócio também. As boas práticas, né? Exatamente, né? Então não é só ter a boa ideia, é executar uma boa ideia com qualidade. Não, entendeu? sem dúvida. Como é que assim, você buscava informação a execução nessa é a coisa época? mais importante de tudo. Eu vou dar um exemplo assim que parece bobo, mas o YouTube foi fundado em final de 2004, início de 2005, mais ou menos. Eu tive a ideia do YouTube em 2003, só que eu não fui pra frente. Eu queria realmente fazer com que os vídeos meus pudessem ser colocados numa plataforma que todo mundo pudesse acessar online, tipo um fotolog, assim, alguma coisa assim. Só que nunca fui pra frente com isso. Então não posso dizer nem que eu tive a ideia do YouTube. Tem um exemplo desse muito... meu pai, depois que ele se aposentou, ele virou taxista. E uma vez eu chamei ele e falei, cara, por que a gente pega o pessoal do ponto ou do bairro, a gente conecta os taxistas, a gente com o Nextel... Todo mundo coloca um único número de telefone, todo mundo liga para ele, pelo Nextel a gente vai chamando seus amigos, né? No princípio do que é um do 99, etc. táxi, né? Exato. Só que não fiz Exato, absolutamente se você nada não com executa aquilo. e tal. Então, a pergunta é muito pertinente, que é como é que você busca referência para executar bem, né? Acho que no fim do dia essa é a sua pergunta. Exato. O ponto é, eu via que o mercado estava se posicionando daquela maneira. As empresas estavam indo cada vez mais para a internet. E ir para um e-commerce tradicional era difícil. Elas estavam indo muito para os marketplaces. E esse era um comportamento muito comum na China e nos Estados Unidos. E eu pensei assim, nos Estados Unidos está alguns anos na nossa frente em termos de tecnologia. Eu acho que esse comportamento vai vir para o Brasil daqui a uns anos. Então, nos Estados Unidos era muito comum os pequenos varejistas irem para a Amazon, irem para o eBay. Era muito comum. E no Brasil ainda não era a coisa mais comum do mundo. Os varejistas pensavam em abrir o seu e-commerce, o seu .com.br. Aí eu pensava, ele abre e aí faz o quê? Como é que vende? Não tem como vender. No Mercado Livre vende sozinho. Então acho que o segredo está aí pro Mercado Livre e não pro e-commerce.com.br. Os americanos já sacaram isso, que é muito difícil você vender no e-commerce próprio. Então foi essa tese. Olhei o que estava acontecendo lá
E a execução aqui a gente mirou no alvo. Como é que nós vamos jogar a flecha lá no alvo? Eu não sei. Vamos seguir, vai seguindo. E a gente pensou assim, vamos criar uma solução, conecta e torna a vida dele mais fácil. O meu sócio aprendeu a programar, eu aprendi a vender essa parada, a formular o modelo de negócio, a gente começou a vender, desenhou tudo e a gente criou uma startup sem saber o que era startup, sem levantar dinheiro, simplesmente com o dinheiro do e-commerce e o dinheiro dessa operação de fazer o list, né, lá atrás. Essa empresa cresceu muito rápido, porque era um mercado inexplorado, a gente tinha pouquíssimos concorrentes, a gente criou essa indústria no Brasil, né? De integradores para marketplaces, com a e-commerce. E aí no final de 2017, o Mercado Livre, entendendo a importância dessa ferramenta para o ecossistema, como a gente melhorava a operação desses ecossistemas, fez a aquisição da empresa, comprou a empresa, né? Aquele movimento de exit, né? Onde eu nem sabia o que era isso, pensei, porra, a empresa, eu ganhava, nosso Prolabore, um mês antes da empresa era menos de 10 mil reais por mês o nosso Prolabore, e no outro mês a gente vende a empresa por 46 milhões. Sabe? Aí eu pensei, ei... Aí a sua mãe pensou, tá mexendo com tóxico. Agora é ilegal agora mesmo. Agora é certeza. E aí, não, assim, aí a mãe, nesse momento a mãe já entendia, a família já entendia um pouco do que era. Ele mexe com esses negócios de informática. Formata computador, né? Formata computador, né? Troca memória, essas paradas todas aí. E aí o que acontece foi, vendi a empresa, me torno executivo do Mercado Livre, CLT, tudo mais. Que deve ter sido uma curva de aprendizado gigantesca, né? Você não tem ideia. Eu saí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? muito. Assim, eu saí do Rio Grande do Sul sem saber o que era a palavra startup. Eu não sabia o que era startup quando eu saí do Rio Grande do Sul. Isso é 2011, tá? E a primeira vez que eu escutei a palavra escalar, eu tava numa reunião de negócio e o cara falou, não, mas isso aí não escala, isso aí vocês não vão conseguir escalar. Eu fiquei pensando assim, escalar? Se o cara quer trepar num negócio, o que significa? É pra você ver o quanto eu era cru quando o cara chega em São Paulo, nesse universo e tal. E assim, a curva de aprendizado é muito rápida, é surrealmente rápida, é exponencial. E aí, dentro do Mercado Livre, me torno CLT, executivo, etc., com um contrato já com data, né? Porque... Cara, eu tenho que perguntar uma coisa. Manda, pode perguntar à vontade. Porque cara. assim, esse mercado é um mercado muito competitivo. Né? Bastante. Inclusive dentro das pessoas que estão ali, seus pares, né, e da galera. Como é que foi, cara, você olhar pro lado e falar assim, você não entender as palavras que eles estão usando numa cidade com um ritmo completamente diferente de Santa Maria? Sim. Você que sozinho, provavelmente. Sim. Né? Sim. Talvez teu sócio te acompanhando, né? Uhum. Como é que é isso, cara? Porque é como você olhar e falar, meu, por que tá todo mundo correndo? Né? Por que todo mundo tá falando essas palavras, entendeu? Claro. Porque, cara, eu aqui dentro do CT, eu sempre falei pro Cris, o que eu aprendi do mundo de marketing, assim, nessa curva de 2, 3 anos do CT, foi uma enormidade. Né? Eu sempre trabalhei ao lado, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então, foi uma curva de crescimento de aprender e fazer ao mesmo tempo muito grande. Então, é fácil entender isso. Mas... é num mercado que eu domino, são com tecnologias que eu domino, com pessoas que a boa parte já conhece, então tinha uma certa zona de conforto, né? Agora, você saiu completamente da curva. Olha, assim, eu sempre fui um cara mais acelerado que a média, vocês podem ver pela velocidade com que eu falo e que eu tô explanando aqui. Isso me fez... não me senti tão fora d'água quando eu cheguei em São Paulo. São Paulo realmente é a cidade mais acelerada do Brasil. As pessoas vivem, respiram, transpiram, trabalham o tempo inteiro. E eu era um pouco assim lá na minha cidade. Então eu já estava numa velocidade diferente da minha cidade, da minha realidade. Quando eu venho para São Paulo, eu me sinto mais, isso aqui não é tanta loucura quanto as pessoas falavam que eram. Talvez eram para aquelas pessoas que estavam numa velocidade menor. Mas eu rapidamente me adaptei. Então, eu sou apaixonado por São Paulo, me considero quase um paulistano sem ter nascido aqui. Antes de dormir, quando eu cheguei aqui, eu tinha que aprender um nome de uma nova rua em São Paulo toda noite. Então eu abri o Google Maps e como é que eu chego na rua Pompeia, aí da partir da minha casa. Então, para vivenciar o ecossistema, para vivenciar a cidade, para vivenciar o ritmo, então sempre quis mergulhar nisso. Então, para mim, foi menos traumatizante do que deveria ser um cara que sai do interior do Brasil para vir para cá. Acho que isso me ajudou bastante. Mas óbvio que eu precisei estudar muito, ler muito. Então eu comecei a ler muito. As pessoas iam numa reunião e os caras falavam coisas que eu não entendia. A primeira coisa que eu fazia quando eu saía da reunião era ir ler sobre aquilo. E eu sempre tive essa cultura de ir atrás das novas informações.
Me torno diretor do Mercado Livre, acho que para finalizar a história, executivo, etc, etc. É importante falar aqui para a galera que está escutando e falar, pá, como é que você vende uma empresa, daí você entrega a chave e vai embora? Não, uma startup em geral, quando você vende a empresa que te compra, ela exige que os fundadores fiquem na operação por um determinado período de tempo. Para passar liderança, para passar know-how, porque afinal de contas tem uma liderança que te segue, depois você tem que mudar a cultura, etc. E isso é em geral 2, 3, às vezes até mais tempo que isso. 2, 3 anos, mais tempo que isso. Meu contrato era de 3 anos, eu acabei ainda negociando a saída um pouco tempo depois, mas dentro do Mercado Livre, você se torna CLT, você é empreendedor. Você não quer ser CLT, você não quer viver de salário no final do mês e bônus e meta, você quer tocar o jogo com as tuas regras. Eu acho que quem é empreendedor, e deve ter muitos, sabe disso. Nada contra ser CLT, acho que não é um problema isso. É que existem pessoas que se dão melhor num cenário do que no outro, e eu era empreendedor mesmo. Falei, não, eu não quero, era um belíssimo salário, belíssimo benefício, não quero fazer isso. E eu já pensei no próximo move, e o próximo segmento qual é o segmento no Brasil que é enorme, grande em termos de tamanho, de clientes e de faturamento, e que está pouco resolvido tecnologicamente. Food service. Olha só, o cara sai de e-commerce e vai para restaurante. Mas a gente não pode esquecer que o restaurante é um varejo como o e-commerce. Ele vende comida e o outro vende produto. E o que eu queria mesmo era conectar os restaurantes aos marketplaces deles. Mesma coisa. Se você for pensar, é o mesmo jogo. Quem é os marketplaces dos restaurantes? Os deliveries, né? Na época o iFood, a Rappi surgindo, o Uber Eats aparecendo. Então, o que eu queria era pegar os restaurantes e conectar aos marketplaces. É a mesma coisa que eu tinha feito no e-commerce, só que num setor maior. E a gente começou a desenvolver um software, o Hubster, né? Que é uma solução que conectava as cozinhas dos restaurantes aos deliveries. A gente cresceu muito rápido e no final de 2019, de novo, 1 ano e meio depois de ter lançado o produto, a Cloud Kitchens, que é a empresa do fundador do Uber nos Estados Unidos, Cloud Kitchens, que conecta cozinhas na internet, veio para o Brasil e fez a aquisição do Hubster muito rapidamente, numa escalada aí que a gente estava fazendo. Maravilha, isso era início de 2020, agora eu vou descansar, né? Agora chega, já vendi 2 empresas, estou com 30 anos de idade, porra, tenho a vida inteira pela frente, vou curtir o dinheiro que eu ganhei, vou curtir a experiência que eu... Aí vem lockdown, vem pandemia, não posso viajar, não posso fazer nada, vou pro Instagram, né? Não tô fazendo nada, vou pro Instagram. Aí a gente começa no Instagram a falar um pouquinho das experiências que a gente fez, que a gente faz. Quando a gente era 50 mil, 100 mil, 100, 200, 400 mil seguidores, simplesmente fazendo o que a gente mais gosta e mais faz, e aí a gente chega aqui. Do que fez, do que faz, do que curte. Exatamente. Então é um long story short aqui, peguei uns 8 minutos aqui falando, mas é mais ou menos isso, cara. É muito louco acompanhar isso e ver também a questão de momento, né? Quando você falou a respeito da sua primeira empresa, assim, eu acho que a gente começou mais cedo, né, mas acabou sendo comprado pelo Mercado Livre. Lembra a história do Murilo Gun com a história dos pagers para o delivery de alimento, né? Porque ele também fez uma das primeiras empresas dele, que ele era moleque ainda, ele fez uma empresa para entrega de alimentos, conectando, né, tipo um Uber Eats, um iFood, que era com pager ainda. Só que o negócio dele morreu com a morte do pager, né? Porque não tinha internet ainda na época e tudo mais. Então, às vezes, o momento conta absurdamente, né? Então, você conseguiu entrar e já criar algo, por mais que você achasse que talvez fosse cedo, no momento em que a tecnologia já propiciava a longevidade do negócio, né? Isso eu acho que não é só a sorte, né? Mas observar o que realmente já está. Talvez essa seja a importância daquela pergunta que eu fiz com relação ao benchmark com o que está acontecendo lá fora, né? Porque eu considero que, por exemplo, essa experiência dele, por mais louca que tenha sido, foi o que ele tirou da cabeça dele e falou assim, eu consigo criar, faço aqui uma gambiarra com um pager e funciona. Mas como é que fazem lá fora? Isso já funciona lá fora tem um ponto e tudo também mais? de você acompanhar a trajetória e o mercado num todo e dentro do seu negócio, porque você sabia a hora que o Fred falou algumas vezes, quando falou, isso daqui não vai ser sustentável, isso daqui não vai se manter. E você pivotar, olhar para outro mercado antes, que talvez pode ter sido esse o ponto. Cara, o pager iria morrer e talvez ele não identificou isso, sim, né? Exato. Tem muitos insights animais em toda essa história, né? Desde do tamanho do mercado que ele tinha, desde a história de vender 3 cursos, falar, cara, tem um mercado aqui, mas tem muitos insights animais aí pra gente falar. Agora, dentro do segundo modelo, que você viu realmente uma oportunidade de mercado, vendeu para o Mercado Livre e falou assim, agora vou fazer de novo. Você basicamente trouxe muitos dos ensinamentos que já tinha feito a primeira vez e a segunda vez uma escalada muito mais rápida. Você falou da velocidade. Agora, assim, uma das coisas que são legais,
o que você já sabia que deu errado da primeira vez e falou, cara, não posso repetir? Peraí, um pouquinho só. Antes dele falar o que deu errado, vamos falar do que tá dando certo. Vamos falar do CT Pool. Bora lá. O Pool CT Segurança é o quê? Junto com a Bossa Nova que é a Venture Capital mais ativa da América Latina, investimentos em mais de 1.000 startups, como o Fred falou, né, que fez toda a escalada dele na primeira startup, na base do bootstrap, sem captação de dinheiro. Hoje em dia, as startups têm a oportunidade de buscar essa captação de forma mais rápida para fazer essa escalada num tempo bacana, com uma solução decente, melhorando seus produtos. Então a Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina, se junta ao CT Segurança aqui como maior hub de comunicação do segmento de segurança para a gente buscar investir na sua startup. Então, se a sua startup resolve dor do segmento de segurança ou tem tecnologia para melhorar o segmento de segurança, bossainvest.com/ct-segurança, lá tem a tese de investimento, o que a gente espera da startup, como nós vamos investir nela. Você aplica a sua startup, o time da Bossa vai analisar, passando pelo crivo deles, vem para o comitê formado por profissionais especialistas do nosso segmento para a gente tomar a decisão de investe ou não investe. Então, se liga lá, bossainvest.com/ct-segurança. Já temos investidos? 2 startups, a Privacy e a Clean Cloud, foram investidas pelo nosso pool. A gente ainda quer buscar mais 8 a 13 startups aí, então ainda dá tempo. Vem para cá, vem para cá. Fantástico, muito bom, hein, Fred? Já cria mais uma startup para trazer para o Da nosso área de mercado. segurança, né? Boa, É, segurança. Acho que a pergunta do Cris foi o seguinte: o que você não podia. Já sabia que não dá para ser feito, né, Cris? E acabou evitando ou até cometendo esse erro nas outras empresas. Cara, essa resposta eu tenho na ponta da língua, é uma coisa que eu tenho, assim, é quase que um mantra, é um erro clássico do empreendedor que está começando, é falta de foco. Falta de foco. O empreendedor, quando ele acha que ao abraçar múltiplos públicos ou mercados maiores ou etc., isso é positivo para o negócio dele, tá? A resposta é ilógica, mas no início não é positivo. Você precisa ser muito bom e incrível para um pequeno pool de pessoas, para um pequeno grupo, ser especial para um pequeno grupo de pessoas. Quando a gente saiu da BigCommerce, olha que interessante, a gente fez a BigCommerce, que era uma solução para vendedores que vendiam em marketplace. Não era para e-commerce, era para vendedores que vendiam em marketplace. Então é um pool dentro de e-commerce, dentro do varejo tem e-commerce, dentro do e-commerce tem quem vende marketplace. Então vai centralizando. Quando a gente foi fazer o Hubster ele não começou como Hubster, ele começou como Caixa Leve. O nome da solução era Caixa Leve. E o que era o Caixa Leve? Era um RP para varejo. Pô, você quer mais amplo do que RP para varejo? Então quer dizer que você vai atender posto de gasolina, loja de roupa e restaurante também? Zero foco. E a resposta era sim, nós vamos atender porque o varejo é um setor de R$1 trilhão por ano. Parece bom, né? R$1 trilhão não era bom. Quando a gente falava com dono de restaurante, quando a gente falava com dono de posto de gasolina, a gente entendia que as necessidades eram completamente diferentes. E a gente não era bom nem para um, nem para o outro. Foi no momento que a gente teve uma discussão interna da empresa, eu me lembro até hoje dessa discussão, e eu falei assim na mesa e coloquei: a nossa solução não vai funcionar para o varejo. A gente tem que escolher um setor do varejo que a gente é bom, que a gente se adapta, que setor é esse? Galera, vamos escolher, vamos olhar o que o nosso sistema é melhor hoje, vamos fazer. E aí a gente chegou na solução que era: a gente é bom para food service, a gente é bom para restaurante, para um pedido de comida, etc. É isso que a gente é bom. Beleza, dá pra gente ser mais incrível ainda dentro desse setor? Dá. Delivery. Vamos focar na galera do delivery. Foi aí que a gente começou a decolar. Porque no início, os clientes olhavam para a solução e falavam: não é bem para mim, não tem a solução que eu quero, não é bem o que eu preciso, ainda falta tal coisa. Quando você se especializa num determinado público, Cris, você olha para aquele público e você é incrível para ele. E aí você pega todo mundo daquele público, e aí você vai incluindo features e outras soluções, e aí você vai ampliando. Então, é a dica que eu dou e o insight que eu não erro mais é: para de querer abraçar o mundo, né? Quem abraça não aperta. Quem abraça não aperta. Para de querer abraçar o mundo e aperte um pool pequeno, seja incrível para esse pool. E depois você vai aumentando esse pool de clientes. Sensacional. Ô Fred, e aí, pegando o tema central que você falar para a gente sobre inovação, e aí, claro, explícito como você enxerga inovação, né? Desde analisar, começar um negócio, a hora de pivotar e tudo mais. O nosso segmento de segurança é um segmento muito pulverizado. Então, a gente tem pouquíssimos, a gente não tem consolidadores de mercado, então são muitas empresas com faturamentos pequenos, medianos, né, poucas com faturamento maior, mas mesmo assim não são consolidadores de mercado.
A gente tem muito o fato daquele técnico que saiu de uma empresa, aí começou o negócio dele, aí não decolou, outro decolou, virou uma pequena empresa, uma média empresa. E aí é um setor que acaba ficando muito olhando para a técnica, vendas. Eu tenho que vender, entregar o que eu vendo e fica naquela vida. O proprietário da empresa, ele está sempre sem tempo porque ele está envolvido com o operacional, porque ele entende que só quando ele faz sai direito. E fica esse ciclo vicioso terrível. Financeiramente, ok, ele até tem um bom salário, ele tem um bom, e ele acha que isso é suficiente, não, né, você deu provas claras que empreender não é isso, empreender não é ter um ótimo salário e dividendos, é de fato construir uma coisa para o mundo. Então, basicamente, nosso segmento é formado por empresas da economia tradicional. Tanto é que a gente quer buscar investir em startups e a gente tem dificuldade de buscar essas startups, porque realmente é muito olhando o mercado tradicional. E precisa de inovação. Né? Não é só inovação, não é só coisa para startup. Inovação não é só criar produto novo. Tem o lance da cultura de inovação. Então, assim, como que você vê o que você pode falar para dar de dica para empresas da economia tradicional desenvolverem cultura de inovação? Cara, eu faço muita mentoria com empreendedores e vários deles são da economia tradicional, economia real, velha economia, como é que a gente quer chamar. E aí a sensação clara que eu tenho ao ouvir esses empreendedores e falar com eles é que eles atribuem inovação com robô, com alta tecnologia de não sei o quê, com sistemas de inteligência artificial, internet das coisas que eles nem entendem, blockchain, não sei o quê. E inovação não é só isso. Eu acho que esses são elementos importantes de inovação, acho que são elementos muito hypados, porque a mídia divulga muito, mas a inovação ela começa bem devagar, ela começa bem lá atrás. Eu acho que no momento que você tem uma empresa de velha economia e você tira pedidos ainda no papelzinho e você trabalha basicamente com telefone, anotando as coisas, e você não tem um consolidador de pedidos, um consolidador de objeções, um CRM para identificar por que o teu cliente volta a comprar ou não volta a comprar, ou porque ainda as tuas vendas são feitas com panfleto no bairro, ou por indicação somente, e não você tem uma máquina geradora de leads na internet para você está muito distante da compreensão do que é inovação, sabe? Então, o cara que tem uma empresa da velha economia, economia real, para de usar agenda física e passa a usar a agenda no celular. Para de se comunicar com o teu time sem usar um CRM, sem interligar as equipes de venda. Faz um treinamento constante com a tua equipe baseado em internet, online, remoto. Tenha claro por que o teu cliente deixa de comprar com você, compra mais com você. Então, esses são os primeiros passos de uma inovação. Primeiros passos de uma inovação. Não é, você tem uma empresa que presta serviço instalando equipamentos de segurança, você não é uma startup, você não vai ter software ainda. Acho que não é esse o pool para você. Mas você começa a transformar a tua operação digital, você começa a inovar, acelerar o atendimento, acelerar a tomada de decisões, entender quais são os públicos e os produtos que você efetivamente pode vender ou deixar de vender, sabe? Então, inovação começa assim, sabe? Inovação começa dessa maneira, digitalizar a tua operação e tudo mais. E aí sim, acho que quando você tem uma operação bem azeitada, é que aí você pode se dar o luxo, uma empresa de instalação de equipamento de segurança, por exemplo, que a gente está falando aqui, em contratar um programador para começar a desenvolver um sistema, uma solução, uma ferramenta que acelera uma atividade sua. E aí você vai perceber que, eventualmente, essa solução que você cria para você, ela pode ser usada por concorrentes seus. E aí você deixa de ser uma empresa prestadora de serviço para cliente final e você passa a ser um provedor para a tua indústria, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era um vendedor de MP3. E eu pensei, eu tenho processos aqui e soluções aqui dentro que me beneficiam muito, mas elas podem ser usadas por concorrentes meus. Ao invés de eu vender para o cliente final, eu posso suprir essa demanda inteira do meu setor. Eu acho que é aí que eu iria, se eu entrasse no setor se eu fosse hoje um provedor de serviço de segurança, como é que eu começaria? Mas a resposta começa com pequenas coisas. Eu acho que aí cabe separar muito bem claramente o que é escalar e o que é inovação, né? Porque... são coisas diferentes. Que normalmente para escalar você vai precisar da inovação. Não, né? Perfeito, mas talvez quando ele estava falando, por exemplo, de pessoas com quem ele faz a mentoria que falam coisas que nem entendem o que estão falando. Uhum. Porque eu acho que as pessoas, e é o que eu vivi aqui muito tempo conversando com as pessoas também, né? A galera confunde, acha que inovação cara, eu tenho algo que eu sei fazer, o que eu posso vender e eu tenho que escalar.
Não, a inovação, para você escalar, você tem que inovar. Ponto, acabou, senão você não tem fôlego, não tem oxigenação para o negócio funcionar. Mas ela entender que a inovação é essa digitalização, a informação é ter mais informação real do teu cliente e tudo mais. Quando a gente fala da cultura de inovação. Exato, né? Então, não é que tudo aquilo que você inovar automaticamente vai escalar, será escalável, né? Porque a inovação ela não se torna tão eficiente. Se você fizer algo... Assim, inovação nada mais é do que você fazer algo diferente do que vem sendo feito, né? Resolver um problema relevante de forma diferente do que vem sendo feito, desde que essa solução, desde que essa nova método que você está propondo, ele permita com que você torne a operação mais eficiente, mais barata, ou seja, permite que você continue. Senão a inovação ela se torna inútil, né? Se torna... luxo, se torna qualquer outra coisa. Então... É que a inovação ela tem que andar estritamente ligada com o lado financeiro. É isso. Tem que render mais. Ela ser factível. Ela ser factível. As próprias grandes startups do mundo, as big techs do mundo, elas cancelam vários produtos que são super inovadores, simplesmente porque as pessoas não pagam por isso, as pessoas não querem aquilo, aquela inovação não melhorou de certa forma. O Google Glass é um exemplo, né? Foi lançado numa época onde, uma super inovação, foi lançado numa época onde o mundo não compreendeu, só que agora ele está voltando. Agora ele está voltando com outro propósito. Então, inovação ela é uma maneira diferente de fazer algo que você já faz, que torna o teu processo, a tua empresa, o teu negócio mais atraente para o cliente, mas ao mesmo tempo que permite com que ele se torne mais eficiente do ponto de vista financeiro. Isso é inovação. Perfeito. Agora, olhando o lado das pessoas que você tem na empresa, o seu time, né? Você falou muito do empreendedor e alguns hacks do que ele fazer de coisas simples que dá para ele fazer hoje. Então, assim, galera, tem coisa que o Fred falou aqui, como o Cris falou de insights, que é para fazer amanhã, fazer hoje, né? Sim. O café é 8 horas da manhã, quase 9 horas da manhã hoje, você vai já fazer direto no seu negócio. Só que a gente escuta também muito do empreendedor, ele fala, legal, eu entendi isso, eu estou implantando isso, puta, meu time não entende, meu time não faz, aí ele fica, putz, será que eu só contrato mal, será que é porque eu sou menor e não pago os melhores salários? Enfim, como você vê a implantação da cultura de inovação no seu time, olhando uma empresa da economia tradicional e ainda, talvez até olhando mais uma pequena e média empresa da economia tradicional? Beto, você sabe por que isso acontece? Você viu? Não é só Aja, não. É Beto também, rapaz. Beto pode, né? Pode, deve. Pode. Beto. Pode todos, até Thiago ele responde. Thiago Beto, olha só. Sabe por que isso acontece, cara? Porque os donos, os empreendedores, você tá me escutando aí, hein? Vocês não toleram erro. Vocês caem na cabeça do funcionário que erra. Vocês vão lá e massacram o cara que erra. Vocês fazem cara feia com o erro. Inovação é um processo... Isso é uma crítica para todo mundo aqui, tá? Para mim, inclusive. Inovação é um processo que demanda 20 tentativas para acertar uma vez. É um processo que demanda você tentar de inúmeras formas fazer aquilo que você já faz diferente. E o que acontece quando você tem um processo ininterrupto disso? Você vai errar muito mais que você vai acertar. E o dono errar, tudo bem, é o dinheiro dele. Eu erro, eu tô pagando. Agora, o funcionário errar várias vezes... E aí o que acontece? Você faz cara feia numa vez, você faz cara feia na terceira, segunda, quinta, quarta, sexta, etc. Contei errado aqui, mas o ponto é, o cara não volta a tentar de novo. Sim, você ele vai ficar mal. assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer só o que eu sou contratado para fazer, só. E aí você não tem uma cultura de inovação, de implementação de novas soluções. Qual que é a maneira de você mudar isso? É você incentivar a experimentação e na hora que acontecer o erro não dá nada, cara. É isso aí mesmo, fica tranquilo, você acabou de descobrir uma maneira de não fazer. Você já tentou fazer de outra maneira? Incentivar o novo teste, a nova experimentação. Você, como exemplo, você ri dos seus próprios erros, tá entendendo? Óbvio que ele tem que ser um erro, assim, que você consiga mensurar. Quebrei a empresa, tudo bem. Mensurar, entender por que errou. Sabe, tirar lições de cada erro, isso é importante. Mas incentivar essa cultura da inovação, de fazer as coisas diferentes e de questionamento de por que as coisas estão sendo feitas do jeito que elas estão sendo feitas. Essas duas maneiras moldam a cultura de um negócio de inovação. Quando eu estudei, fui aprender a respeito sobre metodologia ágil, sobre Scrum, teve um componente que eu achei muito interessante em algumas das literaturas que eu acompanhei,
que falava assim, cara, se você não tiver nada de muito importante para discutir num projeto, porque às vezes os projetos têm os sprints mais longos, né? Faz a reunião daily meet da mesma forma para discutir os processos, o dia a dia, entendeu? Primeiro para você ter sempre aquela musculatura de a equipe estar junto debatendo alguma coisa, conversando alguma coisa, mas segundo porque acaba sendo um convite a você repensar o que você está fazendo sempre, né? É o olhar, né, que é o que traz a inovação, né? Você prestar atenção no que você está fazendo. Então, legal. Então, todo dia a gente vai pegar e vai encaixotar, né, o Funko da Adalberto numa caixinha aqui, tá certo? Todo dia a gente vai fazer isso, esse é o nosso trabalho, legal. Mas eu vou estar sempre olhando para saber, eu estou fazendo da melhor forma, né? Tem alguma outra forma mais rápida, mais fácil? Faz sentido ficar fazendo isso? Exatamente. Exato. Cara, se perguntando. Ontem resolvidor de cliente, cara, ontem eu tomei um choque, cara. A gente acostumou muito bem a algo que essa quarentena trouxe de compra de mercado online. Então, em casa, a gente acostumou muito bem a comprar. E a minha esposa fez uma compra lá, tá? E compramos lá uma série de long necks de cervejas lá, né? Cara, eu tomei um choque a hora que eu vi aquilo. Mas um choque. Por quê? Tinha lá... porque ela... Sei lá, porque a gente geralmente comprou um pack dessa, um pack da outra. Ela comprou 3 de uma, 3 de outra, 3 de outra. Comprou 3 cervejas diferentes, mas tipo 3 unidades. Não tinha um pack de cada uma. Cara, cada uma delas veio com um papelão em volta. Você vê que alguém cortou, rasgou na mão. E cheia de aquele plástico, né? Que é para dar proteção. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, o tempo que o funcionário levou para empacotar só cervejas já deu prejuízo para entrega. Né? É um processo novo. Não, delivery não é um processo novo. Tem 300 tipos de embalagem disponíveis no mercado que o cara pode... o cara quer isso aqui, então empacota assim, pá. Né? Mas Como é que você inovaria esse processo se você fosse dono do aplicativo que escolhe? Então, não é o aplicativo nesse caso, é a empresa que faz o empacotamento, é o supermercado que tem que pensar esse processo, porque a entrega dela tá cara. Se esse cara não estiver olhando para esse processo, fala assim, cara, tivemos que fazer assim porque era o que tínhamos naquele momento. Sim. Como é que eu vou fazer isso aqui melhor amanhã? Porque até agora a gente só entregava o pack, né? Agora não é mais o pack, tá sendo solto. Como é que eu entro? Se ele não tiver... Talvez permitir com que o cliente só compre o pack seja mais inteligente. Pode ser. Mas se não tiver alguém olhando para aquilo todo dia, ele vai ficar uma semana, um mês, 2 meses fazendo isso. Ainda na cultura da inovação para o time todo, porque o cara que empacota poderia falar também. Cara, não faz sentido eu embalar 13 Exatamente. Por que eu preciso que meu chefe olhe que o que eu tô fazendo não é inteligente, né? Exatamente, cara. Isso é muito importante, porque a gente tá aqui pensando em coisas de altíssima tecnologia, mas a gente tá falando de uma entrega de cerveja, cara. Sim, mas o que acontece é o seguinte, o chefe em geral não gosta que questionem o processo, porque se chegar o funcionário e falar, olha, o chefe, patrão, né? Na velha economia é o patrão. Patrão, por que? Eu tô embalando aqui. Aí o chefe vai dizer, deixa de ser preguiçoso, se comprou 13 empacota, ué. Esse tipo de resposta faz com que o cara nunca mais questione uma coisa parecida. Concordo. Entendeu? Então é fazer o funcionário questionar. E quando ele questionar, você gostar e incentivar isso, vai fazer com que ele questione até tudo. Tem um grande fabricante no mercado que tinha produtos no mercado de segurança. Esse grande fabricante é um fabricante mundial. E isso é uma história real. E o cara chegou pro diretor aqui no Brasil e falou, cara, mas por que a gente tá falando de vender câmera de segurança sendo que nossas câmeras não vendem? E a função do cara era vender câmera de segurança. E o cara chegou e falou assim, cara, todos os outros produtos vendem bem, mas para câmera de segurança a gente não tá vendendo. O cara falou, você que é o responsável por câmera de segurança, você tá falando que não tá vendendo? Não. Então tá bom, a gente fechou a área, você tá fora da empresa, vai lá no RH. E assim, uma grande empresa parou de vender câmera de segurança no Brasil. Por causa de um cara desses que falou assim, não tô fazendo. Então, às vezes, o receio do próprio vendedor, do próprio funcionário falar, cara, se eu falar que não é importante fazer isso, o cara vai falar, então vai embora, sabe? Se não é importante fazer isso, você não tá aqui. Por isso que, às vezes, tem essa liberdade do próprio gestor de falar assim, vamos conversar e entender o que está acontecendo. Isso traz a liberdade do funcionário falar com o gestor. Às vezes, ele não tem essa liberdade, né? Eu acho que existe muito a gente incentivar essa liberdade, o Adalberto fala bastante sobre intraempreendedorismo, né? Eu me lembro que quando meu primeiro emprego com TI, cara, 94, né? Foi com uma família de amigos. 1894, né? Só pode. Então, a gente montava computador, né? E assim, cada um, era aquela coisa, amigos de infância que os pais estavam trazendo do Paraguai, começando dos Estados Unidos. Trabalhava com informática, né? E aí, era montar computador mesmo. Né? Então, a gente começou a ter, eles vendiam partes e peças e começaram a ofertar, olha, não precisa perder tempo montando, eu te entrego ele pronto, né? Cara,
eu dava manutenção em XT, cara, então faz muito tempo isso, né? Era muito arcaico o negócio. E cada um que montava, nós éramos em 4 jovens ali, levava, para cada computador era um dia quase. Uhum. Só que eu tinha uma mente processual, porque meu primeiro emprego formal, né, foi no McDonald's, que é totalmente processual, e eu absorvi muito daquilo. E assim, em 2 semanas eu entendi como é que funcionava. Em 2 semanas eu montei 5 bancadas sem linha, montei uma linha de montagem, onde eu sozinho passei a montar quase 24 computadores por dia. Sozinho. Montei uma linha de montagem mesmo. Aí você fala assim, por quê? Porque eu ficava incomodado de só fazer aquilo, porque você dava um comando e ficava muito tempo esperando, né? Então eu falei, não, isso aqui dá pra fazer melhor. O inconformismo é sempre associado à inovação. Exatamente. E aí você fala assim, poxa, mas os outros 3 ficaram desempregados? Não. Cara, 2 foram para venda, o outro foi fazer parte de logística e tudo mais. A empresa cresceu muito, mas de verdade, por conta de uma ação assim que eu tava só fazendo o que eu queria fazer. Claro. Na real, eu tava só fazendo aquilo que eu queria fazer. Só que é aquele que vocês estão falando. Eu tinha um incentivo, eu tinha o espaço e eu tinha ali, naquele caso, a cultura do processual. E acho que vai muito enquanto o Adalberto falou, que é como incentivar isso, né? A gente tá chegando no final do bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta. E eu queria que ele falasse como ele faz para incentivar isso, para passar esse DNA para os liderados. Por ser uma startup e por ter essa cultura de bem horizontal, assim, totalmente horizontal, assim, tipo, ninguém tem mesa, ninguém tem sala, ninguém tem separação, a gente senta tudo junto. Eu acho que isso incrementa, incentiva um ambiente de discussão sobre soluções. Quando você incentiva um ambiente de discussão sobre soluções, ou seja, você inclui nas pessoas, independente quase que da hierarquia, discutir sobre o produto, sobre a solução, você automaticamente está contribuindo para um ambiente questionador, um ambiente de percepção de mudança, de olhar para frente e tudo mais. Então, um ambiente onde você incentiva e meio que gratifica, ainda que não seja com dinheiro, mas seja com atenção. Atenção é uma gratificação muito importante para o funcionário, sabe? Ouvir o que ele tem a dizer e, de fato, comentar e questionar e não, tá bom, agora pode voltar ao trabalho. Não é esse tipo de atenção que eu tô falando, e sim uma atenção do tipo questiona, provoca, incentiva a aumentar aquela atenção, aquela opinião. Isso faz com que a minha empresa, as minhas empresas, os meus projetos, eles tenham um ambiente de experimentação e de participação ativa, o que faz com que a empresa inteira dê soluções, dê palpites e tudo mais. Isso, por conta disso, a gente tem uma vertente onde eu tenho a ideia de fazer a parada, mas a ideia não é minha. Ela é uma ideia minha baseada em vários insights que eu peguei da equipe inteira, sabe? E como isso é importante. Então, o dono tendo as ideias... O dono pode ter a palavra final. Tudo bem, isso nunca foi errado. Mas que essa palavra final seja repleta de insights de o time inteiro. Você não tem ideia como a tua empresa vai chegar num caminho de inovação muito mais rápido, de processo, de solução, de novos produtos, de novas formas de fazer as coisas. Que acho que essa é a primeira camada, é uma camada grossa, tá? Uma primeira camada grossa de uma cultura de inovação e de sempre estar fazendo coisas melhores na empresa. Legal. Bom, e aí tem um ponto que eu queria só para de repente deixar o gostinho da discussão, mas ouvir que está na sua cabeça. Toda a sua jornada começou quando você viu o potencial na internet. A internet, basicamente, ela criou um novo mundo, né? Então, se a gente tinha um mundo de 8 bilhões de pessoas, a gente passou a ter 2 mundos, né? Rapidamente, mas o que está na sua cabeça, o que você vê sobre o tal do metaverso? Metaverso vai ser maior que a internet. Metaverso vai ser a grande transformação do mundo e da sociedade nas próximas décadas aí, tá? Sim, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso é uma questão de tecnologia para permitir com que as coisas aconteçam, né, numa velocidade, mas vejo de forma incrível o que vai acontecer. Assim. Vamos lá. Acho que eu ouvi uma frase esses dias que o metaverso vai mudar de cabeça para baixo a lista da Forbes. Ele vai pegar os anciões da vida da Forbes que já estão acabando suas carreiras e vão sair fora, e a galera de 20, 30 anos vai simplesmente dominar aquela lista ali com soluções, produtos, startups que vão dominar o metaverso. Cara, o metaverso vai ser literalmente um outro mundo onde a gente vai viver e ter experiências completamente simulando a vida real num ambiente virtual,
né, com os óculos, com sensações, com tudo. Onde nós vamos comprar, interagir, falar, viajar. Ele vai revolucionar as indústrias do varejo, ele vai revolucionar as indústrias das viagens, né, do turismo. A do turismo vai ser uma indústria completamente chacoalhada, vai revolucionar a indústria dos imóveis, tá? E eu acho que são essas experiências que a gente vai ver muito no metaverso. Então, eu acho que ainda não está claro para mim se vai ser um só interligando todos, ainda não está claro para mim se vão ser metaversos em determinadas situações. Me parece que a Microsoft está indo para um caminho metaverso mais corporate, né, para situações de empresas, soluções para empresas, e o Facebook está indo para um metaverso mais social, de interações sociais, e o Google talvez vá replicar o mundo real no metaverso. É como eu estou vendo. Como que essas coisas vão se comunicar, eu não sei. Vejo isso maior que a internet, não tenha dúvida. Eu acho que é assim que eu estou vendo nesse momento. E vocês? O Adalberto, na verdade, o que ele quer saber é se dessa vez o Second Life vai decolar. Né? Essa é a grande pergunta dele. Ele já reativou o cadastro dele lá, Já né? reativou. Ele já foi lá e falou assim, esqueci minha senha. Esqueci né? minha senha. Mas, não tem acesso ao e-mail. Só tô Como esperando fazer? chegar o código de verificação. eu acho que eu tenho, para mim, uma clareza... toda vez que a gente aumenta camadas de percepção, você revoluciona e você aumenta a possibilidade de coisas para fazer, né? Eu me lembro muito bem das primeiras experiências de cinema 3D, que foram tragicômicas, né? E depois de Avatar, que para mim, em termos de percepção como uma plateia, foi onde realmente eu falei, olha só que é um trabalho que ele dá tanto trabalho a fazer que não continua sendo replicado. O pessoal não continua usando com bastante, né? Você não vê esses blockbusters, ninguém mais é 3D. Sim. Porque tudo tem que estar pensado naquele sentido. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, de verdade. Não sei como é que essas empresas... É muito natural, o Facebook está mais pro entretenimento, para interação social e a Microsoft pro corporativo, né? Legal. Mas o que eu queria só acrescentar é que, por exemplo, a minha esposa, ela fica vendo live da loja do bairro, da cidade lá, que fica falando dos vestidos que eles estão lançando, das roupas que eles estão lançando e tudo mais. A quantidade de aplicativos, tentativas de você fazer uma experimentação de roupa que fracassada foi muito grande por falta de camadas, de dimensões. O metaverso vai arrebentar isso de fato. Você vai vestir uma roupa, você vai sentir o caimento da roupa, né? Eu faço um comparativo muito grande com o BIM do AutoCAD, né? Quem faz projetos desenha AutoCAD. No AutoCAD você pode falar com os equipamentos que você trabalha e tudo mais. Existe uma outra aplicação chamada BIM, onde você fala que, por exemplo, essa chave, esse componente que eu vou estar usando, vai estar aqui. Então não é só o desenho do componente. Você coloca características dentro dele, onde você fala assim, esse componente ele tem essas dimensões, ele custa tanto, ele tem tanto, e para ele funcionar, ele precisa de mais... Ou seja, você coloca um datasheet super completo dele lá. Então o que acontece é que quando eu vou para o BIM e monto um projeto, eu coloco todos os componentes que estão já montados para o BIM lá dentro. A hora que eu termino o projeto, eu tenho toda a price list do projeto, eu tenho todos os itens que eu preciso comprar, eu tenho a quantidade de cabo que eu preciso... Ou seja, ele me entrega um resultado muito mais completo, né? Você fala, poxa, isso é fantástico, todo mundo vai para isso. Não, por quê? Porque é difícil pra caramba essa codificação. Assim como a realidade aumentada, né? Eu participei de projetos de criação de aplicativo de realidade aumentada que não decolaram. Por quê? O aplicativo é fácil. Você queria ver se ficava maior aí? Cara, a gente fez uma solução de o cara experimentar um pneu e uma roda nova no carro dele, com o celular. É muito simples fazer. No final é simples. Só que a modelagem 3D que a realidade aumentada precisa é tão cara que não foi para frente. Para a solução. Então, eu acho que é essa fase que a gente vai viver agora, né? Sim, pavimentando as ruas do metaverso. Eu acho que nós estamos vivendo a internet de 94. Internet de 94, muita gente dizia, não, as pessoas não vão se comunicar pela internet por vídeo, as pessoas não vão assistir filmes na internet, as pessoas não vão armazenar seus arquivos e coisas na internet, vai ser tudo num disquete. E aí,
A tecnologia não permitia Só que isso. daí pra cá a gente levou 20 anos. Eu acho que esse salto vai ser de 7. Pode ser, claro. Eu acho que a gente tem o desafio realmente de infraestrutura, né? De entender como vai ser a topologia da coisa, quem vão ser os grandes players. Eu acho que vai ter muito sacode nisso. E quando você falou de virar Forbes, às vezes pode até ter isso. Quando a gente hoje já fala de Google, Microsoft e o Facebook como os atores principais, talvez uma das coisas que vai mudar, talvez isso também. Pode ser. Eu acho que essas vão se manter, porque elas são bem pioneiras nisso, elas estão olhando isso com muito carinho, mas eu estou dizendo pequenas e médias empresas como aconteceu com você. Exatamente. Virarem grandes atores. Grandes atores, exatamente. Porque hoje, predominantemente, a gente não pode... A lista da Forbes, sei lá, não sei quantos bilionários tem no mundo, mas deve ter, sei lá, milhares de bilionários. O grosso ainda é velha economia. Sim. Ainda é varejo, ainda é distribuição, petróleo, energia, imóveis, ainda é isso. A internet ainda tem um pedaço lá importante, mas nos próximos anos aquela lista de velha economia vai cair fora tudo e vai surgir só internet e metaverso lá naquela lista. O antigo vai mudar, mas uma coisa que não vai mudar é a antiga pergunta que o Christian Visval vai fazer para você nesse momento. Exatamente. Quem quiser te seguir, acompanhar teu trabalho, faz como? Vai no Instagram, coloca O Real Empreendedor, tudo junto, Frederico Flores, O Real Empreendedor. Lá você vai ter um pouco do meu dia a dia, as dicas que eu trago, as ferramentas que eu uso, as soluções que eu uso para criar soluções, para criar os produtos, para tocar a gestão dos meus negócios do jeito que eu toco. É um conteúdo super leve, super didático, eu não fico me aprofundando muito. Acho que o nosso amigo Thiago Raja Beto sabe disso e que é de uma forma bem simples que eu trago material para vocês lá. Então, O Real Empreendedor, bota tudo junto, você vai ter sensacional, acesso. insights raiz, como fala, na veia pra você aplicar, sensacional. Vale fantástico. Fred, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, valeu pelo bate-papo, realmente foi fantástico, foi muito legal. Você que está nos acompanhando aí, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a impulsionar esse conteúdo e a gente vai ficando por aqui. Toda segunda-feira, um café novo, um café diferente, especial. 8 horas da manhã. Temporada 3, completamente diferente das outras temporadas, porque a gente também faz inovação. Que é cultura e inovação, rapaz. É isso aí. Fred, de novo, muito obrigado. Tamo junto, isso aí. Valeu, legal, galera. Pessoal. Até mais, tchau. Foi.